Salve, meu aluno querido, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui com o podcast Os Literatos, cenário novo, feito especialmente para você. Ambientezinho mais intimista, né, Sidney? Não, muito bacana, muito gostosinho. Colocamos aqui uma plantinha, decoração, você tá vendo aí, ó, coisa linda. Eu, cara, pus essa camisa hoje para parecer bonito, mas ela tá apertada, tô parecendo uma salsicha, sabe? E aí, bem, recebo vocês aqui já colocando a minha situação triste, né? Eu sou o professor Pablo Jamilk, comigo meu nobre colega Sidney Martins, e hoje nós vamos falar sobre literatura novamente. O nosso podcast serve para isso, falar sobre literatura, para fomentar a leitura sobretudo. E hoje o assunto é muito legal, quem viu aí o título, né? Então olhou ali, ó, Os Literatos, vamos falar sobre contos brasileiros, né? E aí escolhemos ótimos autores. Vamos antes falar um pouquinho sobre conto e tudo mais, mas vou pedir para você deixar o like, fazer a inscrição no canal e comentar, porque isso importa bastante, né, não, Sidney? Não, com certeza. Não, primeiro, eu tive que rir aqui do teu comentário, e isso me fez pensar num comentário que fizeram sobre a nossa coragem de ter esse momento aqui. Um professor amigo meu, de longa data, falou assim: eu gostaria de parabenizar, você mande um parabéns para o Pablo também, pela coragem da exposição. Porque quando você vai falar de literatura, que é algo muito complexo, você se expõe, vocês são dois professores que têm uma visibilidade muito grande no cenário nacional, então obviamente vai ter quem vai lá para degustar, para apreciar, mas vai ter quem tem aquela famosinha dor de cotovelo para tentar vilipendiar vocês. Então parabéns pela coragem. Agora, então você está se expondo também da mesma forma, né? Porque é uma exposição. Agora, eu gostei muito da última vez que a gente fez o nosso encontro e tô com essa sensação porque a gente trouxe uma frase que foi aquela: a vida com V minúsculo me atrapalha a viver a vida com V maiúsculo. E aí falaram assim para mim: poxa, Sidoca, você tá louco, você já faz um monte de coisas, dá um monte de aula, você vai ainda arrumar mais uma aula. Eu falei: não, não é aula. É um momento completamente diferente em que eu tenho a oportunidade de viver a vida com V maiúsculo. É isso mesmo. Vamos aproveitar, Sidney, porque assim, ó, eu não sei, eu não te contei antes, mas essa live está sendo transmitida tanto no YouTube quanto no TikTok. Show de bola. Entendeu? Então a galera vai assistir para valer. Então quem estiver assistindo já vai seguindo aí tudo mais. Mas assim, ó, nós começamos de uma maneira muito informal, acho que sem sequer nos apresentarmos direito, sabe? Sim. Então, antes de a gente mergulhar na nossa análise dos contos e tudo mais, vamos mostrar para a galera que está assistindo, então, o que é que a gente faz, Sim, o porquê que a vida é corrida e o porquê desse comentário. Sidney, conta aí pra gente um pouquinho, porque para quem não sabe, eu já entrevistei o Sidney quando eu tinha o Jamilcast. Sim, foi muito legal, por sinal. Mas conta aí pra galera, Sidney, hoje, o que você faz, como é que estão seus projetos hoje, pra galera poder saber que você realmente tira um espaço no teu dia para vir aqui viver a vida com V maiúsculo. Show de bola. Bem, hoje eu me concentro muito ministrando o grosso do meu dia, né, em aulas para preparatórios para concursos públicos. Trabalho em alguns preparatórios, tenho meu curso próprio, Português com Sidoca, tenho meu canal do YouTube, Português com Sidoca, meu Instagram com dicas diárias de língua portuguesa, que é o professor Sidney Martins. Ministro aulas para vestibular, presencialmente, para um curso focado em medicina, então é um público muito específico, e também tenho ultimamente me aventurado em aulas para professores de língua portuguesa, porque era uma carência no cenário do concurso público. Quando montavam as turmas para o magistério, sempre tinha aquele português básico, que já era algo que normalmente estava gravado, isso facilitava a vida do professor e a vida do curso também, e o professor de língua portuguesa que se virasse. Por quê? Porque ele era um público que não ia trazer assim lucro para o curso, porque aquele português básico ia servir para todo mundo que é formado em pedagogia e ia servir para os outros especialistas também. Então, professor de matemática, de história, de geografia. Tentar criar um curso
específico para professores de língua portuguesa era algo que ia dar muito trabalho e talvez uma exposição desnecessária. Então eu resolvi me aventurar, até porque quando eu fui pegar o material para estudar para valer, eu percebi, Pablo, que por mais que eles trouxessem ali uma ementa, que é aquilo que a gente vê em 5 anos de faculdade de letras, eles não aprofundam demais, eles trabalham de forma superficial. Muito da base que a gente já tem de língua portuguesa para concurso vai servir para o cara. Só que aí entra um problema, porque os professores de língua portuguesa, eles saem da faculdade de letras sem dominar a gramática tradicional. Isso, exato. Inclusive, durante todo o passeio que eu faço pela BNCC, pelo PCN, para comentar ali com eles as metodologias de língua portuguesa, tem uma parte muito forte levantando a questão do preconceito linguístico, que deixa o Bagno sendo um destaque. E quem não faz uma leitura adequada, pensa sim naqueles manuais do governo, por exemplo, ele pensa assim que a gramática é opressora e que ela não deve ser realmente trabalhada, ensinada. Então, eu falei assim, não, eu vou entrar para mostrar para eles que não é bem assim e para dar os caminhos certos. Então, hoje os professores de língua portuguesa podem encontrar aulas minhas, mas não com aquela perspectiva de que a gramática é o demônio. Não. A gramática é uma ferramenta que vai nos auxiliar para o texto. O texto é o principal elemento. Inclusive, aqui a gente tem uma oportunidade maravilhosa, porque o texto é o nosso principal objeto durante toda a nossa discussão. Só que eu não posso fazer uma análise textual sem fazer uma análise gramatical. Eu não posso ignorar porque uma vírgula pode mudar o sentido de tudo, uma preposição pode mudar o sentido de tudo, uma conjunção pode alterar o sentido de tudo, e se eu não tiver essas noções, como é que eu vou entender o texto de forma plena? Então perceba que tudo na língua portuguesa de alguma forma está interligado. Então é por isso que o meu dia é tão corrido. Sidney, acho que você tem que puxar o teu microfone um pouquinho mais para perto do teu rosto, porque o pessoal falou que estava abaixo do teu volume. Não é que o volume dele não tá fraco, é que só o microfone não estava alinhado. Show. Então, cara, vocês viram quanta coisa o Sidney faz. E ele ainda tira um momento para vir para cá, para poder conversar conosco, para poder falar sobre literatura. Outra coisa importante para vocês saberem, o Sidney não é convidado, ele é host. Ele é host tanto quanto eu aqui no programa. Então, 50% desse programa é do Sidney, saca? Importante saber isso aí. No futuro teremos convidados. Exatamente. No futuro nós traremos gente para cá para continuar falando sobre literatura. O Sidney se apresentou, eu vou me apresentar então para quem está assistindo esse programa pela primeira vez, né? Tava lá no Xvideos procurando alguma coisa, de repente caiu aqui, você tá no lugar certo. Inclusive, tem que pegar o primeiro vídeo porque foi sensacional. Foi demais. Que tá na nossa playlist, inclusive, tá? Eu sou professor de língua portuguesa, dei aula de literatura há muitos anos, sou formado em letras, meu doutorado é nessa área também, em letras. Eu sou pesquisador, faço uma graduação hoje em Direito, uma pós-graduação em Linguística Forense, aí tenho a empresa aqui onde nós montamos os cursos e tudo mais, e cuido dessas paradas online aí e posto o dia inteiro. Então, quando a gente para alguma coisa que a gente está fazendo para fazer isso, primeiro é porque a gente ama muito literatura e porque a gente ama muito quem está assistindo, porque senão nós não faríamos isso, tá? Só vou dar boa tarde aqui, ó. O Moraes já deu boa tarde para nós, a Giovana, a Antônia, tá? Todo mundo já tá aí. Novidade para vocês. Para quem está assistindo pelo YouTube, tem a descrição do vídeo ali para baixo, né? Você tem ali o título e tudo mais, e depois de Os Literatos tem um mais. Se você clicar ali, abre a descrição e você vai ter acesso ao PDF em que estão os contos que eu e o Sidney analisaremos hoje. Então esse é um presente que a gente traz para vocês. Além de vocês terem a análise que nós vamos fazer, vocês podem baixar os textos para ler depois, para ler conosco, ou mesmo ler durante essa live, que promete muito, né? Porque, afinal de contas, Sidney, eu acho que o conto é o grande gênero da literatura brasileira. Sim. Eu não sei se você tem essa mesma opinião, mas
a meu ver, o conto é a grande expressão da literatura brasileira, porque, diferentemente dos russos, dos alemães, os brasileiros, os autores brasileiros não têm aquela tradição de romances longos e densos e aprofundados. Quando você pega, por exemplo, um Dostoiévski, você pega um Goethe, você pega alguém, Tolstói, né? Nós não temos romances que são dessa natureza, excetuando talvez ali um Érico Veríssimo, né? Nós não temos essa tradição. Parece que a tradição mais forte da literatura brasileira na prosa é o conto. Talvez porque ele seja dinâmico, Sim, talvez porque o núcleo seja mais breve, né? Mas existem características interessantes do conto que a gente pode contar para as pessoas antes mesmo de nós analisarmos os textos. Com certeza. Quando você fala sobre gênero conto, o que você costuma falar para os alunos, para eles entenderem o conto? Não, primeiro que a gente vai trazer um conflito que é algo, em muitas situações, do nosso cotidiano. A menos que seja um conto fantástico. A menos né? que seja um conto fantástico. E aí tem toda uma estrutura da narração. Porque muita gente fala assim, tá, mas e como é que eu vou entender? Primeira coisa é perceber que existe uma estrutura. Existem 4 perguntinhas que a gente tem que fazer para todo o texto narrativo para poder entender quando aconteceu, onde aconteceu, quem participou e como foi. Na escola, os professores de forma didática faziam uma brincadeira e diziam que a narração tinha o pente. E aí o que era o pente? O P era de personagem, que é o quem. O E era de enredo, que é o como. O N era de narrador, que não entra, que é o responsável por toda essa conjectura de contexto. Pois quando eu faço essas perguntas, quando, onde, como e quem é que responde? É o narrador. É o narrador. Depois eu tenho o T, que é de tempo, que é o quando. E eu tenho o E de espaço, que é o onde. Então, o narrador, ele vai me mostrar quando aconteceu, onde aconteceu, quem participou, que são os personagens, e como foi. Quando eu pedia para os meus alunos na escola, no ensino fundamental, produzirem alguma história, produzirem algum conto, eu até falava para eles que a grande preocupação deles não era não tinha que ser com os 4 elementos, e sim com os 3 primeiros elementos. Porque eles tinham que realmente mostrar onde aconteceu, quando aconteceu, quem participou. Mas e o como, professor? Vai fluir naturalmente na sua história. Aí, esse narrador é que é interessante. Ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Quando é um narrador em primeira pessoa, vai ser chamado de narrador personagem, porque ele de fato participa da história. A gente vai contar uma história, vou falar alguma coisa que Pablo e eu fizemos. Eu estou inserido, já estou me colocando, sou um narrador personagem. Existe a possibilidade de ter um narrador em terceira pessoa. E aí tem uma divisão que é até questionável para alguns autores. Tem um narrador observador e tem um narrador onisciente. Uhum. Teoricamente, assim, de forma bem objetiva, como é que a gente poderia diferenciar? Ao meu ver, o narrador observador, ele é muito objetivo. Então ele se preocupa apenas com os fatos. Ele mostra o que está explícito. Já o narrador onisciente, como diz o próprio termo, ele sabe tudo. Então, além das ações dos personagens, além daquilo que está explícito, ele vem com o que existe de implícito, porque ele vai falar ali sobre o passado e o futuro dos personagens e vai trazer a oportunidade também dos pensamentos dos personagens. Até isso ele conhece, né? Ele não se preocupa só com as ações, ele se preocupa com as reflexões dos personagens, o que é muito interessante. Demais, demais. Eu me lembro, uma vez eu comprei um livro chamado Teoria Literária, de um professor de Londrina. Acho que é Londrina. Ele é radicado em Londrina, ele dá aula em Londrina, deu aula em Londrina, mas na verdade ele é de Malta. Nossa! Chamado Thomas Bonitti. Eu tenho essa obra até hoje, uma obra belíssima. E ele fez uma pesquisa, Sidney, tão extensiva sobre elementos da narrativa que ele encontrou só de narradores, que os diferentes teóricos trazem 6 tipos de narradores. Narrador em câmera, narrador, como se disse, onisciente, narrador personagem envolvido, narrador personagem não envolvido, narrador observador, enfim. Essas preocupações, essas elucubrações teóricas só servem para analistas
críticos literários. Não serve para o cara que quer ler por fruição. Não. Tá? Você não está preocupado com isso. Agora, se você for fazer uma análise profunda do texto para criticar e tudo mais, para escrever academicamente sobre literatura, aí você tem que conhecer. Do contrário, não. Né? O que o Sidney falou, em primeiro lugar, é o que você mais precisa saber. Os elementos básicos da narrativa para você se organizar no texto que você está lendo. Lembrar que o conto é um texto que é caracterizado por uma dinamicidade. Ele é curto, certo? Lógico que curto é um conceito questionável. É porque, por exemplo, o Alienista, ele é tido como conto, mas ele é um pouquinho extenso, né? Ele é quase uma novela. Alguns veem como novela, por sinal. Quando nós decidimos falar sobre contos brasileiros hoje aqui, eu perguntei para o Pablo, vamos ler os contos? Aí ele falou, cara, a gente não tem a obrigação de ler os contos, porque em algum momento a gente vai falar sobre romance e, obviamente, a gente não vai ter como ler o romance inteiro. Só que aí eu falei assim, não, mas vamos tentar, então, ler desta vez, até porque outros momentos vão surgir também com contos, mais uma vez. Falamos da poesia no primeiro encontro, mas vamos falar de poesia outras vezes. Então, aqui nós escolhemos contos para serem lidos na íntegra. Mas se eu fosse trazer um conto assim, sem a obrigação de ler na íntegra, eu traria o Alienista. O Alienista. Aliás, a escolha do Sidney, que foi o espelho, né, do Machado de Assis, é uma escolha muito feliz, porque talvez você que está assistindo não saiba, mas o Machado de Assis talvez tenha sido o maior contista do universo. É verdade. Talvez tenha sido o maior contista do mundo. Tá? Eu já falei isso numa entrevista, e eu repito. O Harold Bloom, que é um famosíssimo crítico literário, falava sobre o Machado de Assis e disse que só não colocou o Machado de Assis como um dos maiores autores da literatura universal porque ele não encontrou uma tradução que fosse fidedigna o suficiente para transmitir em inglês aquilo que o Machado de Assis conseguia transmitir em português. Mas ele chamava de gênio. Ele dizia que o Machado era um gênio. Tá? Então, é o reconhecimento da nossa literatura. Mas o que acontece? Como eu sempre falo isso em algumas oportunidades, a nossa literatura é uma joia que só pode ser compreendida de fé e fato pelo brasileiro. Sim. Sabe? Ela possui determinado grau de hermetismo que apenas o brasileiro consegue compreender. Isso não é demérito, isso na verdade é uma vantagem. Eu, pelo menos, acredito que seja uma vantagem. Então, o Sidney escolheu um dos maiores contistas do Brasil. Mas nós temos vários contistas importantes, né? Tanto que você pega ali o próprio Machado, ele tem a tradição do conto, mas você tem outros autores que escrevem e que possuem uma verve literária fantástica, né? Vamos pegar Rubem Fonseca. Cara, eu tava com o Rubem Fonseca na cabeça exatamente porque tem um conto dele que não é tão conhecido, mas que chama muito a minha atenção pela temática da violência urbana, até porque eu morei no Rio de Janeiro a minha vida inteira, e tem um conto dele chamado Cidade de Deus, e muita gente pensa que é do filme Cidade de Deus e que não tem nada a ver com o filme, e que é sensacional, por sinal. Num outro momento vamos trazê-lo aqui, pode ter certeza. Aliás, a gente pode fazer um episódio só sobre o Rubem Fonseca. Que é... Cara, o meu mestrado ele é adorado pelo vestibular da UERJ, por sinal. Cara, mas é porque ele é fabuloso, né? O Rubem Fonseca é fora do esquadro assim, de tão bom. E a narrativa dele inaugurou, junto com o Dalton Trevisan, que é paranaense, e pouca gente sabe, eles não tinham contato, mas faziam uma literatura que tinha uma aproximação interessante. E essa literatura ficou conhecida como estilo brutalista, que nada tem a ver com o brutalismo arquitetônico, talvez se aproxime em alguns casos, mas é o chamado estilo brutalista. A dinamicidade, o brutalismo da linguagem, as narrativas, né? Eu sugiro um dos contos do Rubem Fonseca, que foi o que rendeu cadeia para ele, Feliz Ano Novo, tá? Vale muito a pena ler Feliz Ano Novo. Laurinha, vale muito a pena ler. Cara, é obra fascinante. O Dalton fala sobre estupro. O Dalton. Ó, o que é o Vampiro de Curitiba? Né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, o Enio
Puta, o nome dele me veio agora. O Enio fez doutorado junto comigo e o Enio analisava o Dalton Trevisan. Eu nunca vi um cidadão ler um texto com uma capacidade tão grande de interpretação quanto o Enio lia O Vampiro de Curitiba. Porque o Enio, no caso, ele tinha a idade do Vampiro de Curitiba. A idade, os trejeitos, sabe? Um dos contos mais famosos do Dalton, que é Uma Vela para Dario, né, se encontra na internet fácil. Então, assim, a nossa literatura é muito pródiga em exemplos de ótimos contistas. Tá? Então você sempre vai encontrar isso na literatura brasileira. Não que você não tenha em outras línguas. Por exemplo, eu mencionei que os russos eram famosos por textos densos, mas você tem lá um autor chamado Anton Chekhov, que é um grande contista russo. Tá? É muito, muito bom. Você tem na Argentina o Jorge Luis Borges, Sim. Né, que é prêmio Nobel, diga-se de passagem. Então você tem muita gente muito boa. Né? Mas vamos lá, Cid, por que você escolheu o Machado? Vamos lá. Primeiro que o Machado de Assis é sensacional. Ele traz uma informação, eu acho que em vários textos, bem clara e que muita gente não conhece. Porque, por exemplo, quando as pessoas... Primeiro que muita gente confunde autor com narrador. É. E o autor é o Machado de Assis. Narrador é o personagem ou não personagem que ele vai colocar lá para contar a história. Não confunda. E quando a pessoa entende que existe o narrador que é diferente do autor, ele ainda pensa que o narrador é só um. Então quem vai contar a história é um narrador. Que pode ser em primeira pessoa, que pode ser em terceira pessoa. Mas não, quanto mais rica a história, mais a possibilidade de outros narradores dentro dessa história. O Espelho, por exemplo, tem 2 narradores. Um narrador onisciente, que é o que abre a história, e logo depois um personagem, que é o personagem central, o Jacobina, ele vira um narrador personagem, porque ele conta uma história dele, ele fala em primeira pessoa e, detalhe, com um distanciamento porque ele fala do passado. Então isso é interessantíssimo. Outro motivo, além de ter trazido Machado de Assis por gostar muito, eu tenho o livro, né, Os 50 Contos, que eu ganhei por sinal da minha irmã, tem até dedicatória. Então olha só que dedicatória legal, bacana. Mano, escolhi com carinho as obras de um escritor apaixonado para um professor apaixonado. Deleite-se, que este ano novo que se inicia para você seja pleno e feliz e que os nossos laços, que sempre foram estreitos, se tornem indissolúveis. A despeito das nossas questões e diferenças tão gritantes, você é um dos meus maiores exemplos. Que você perpetue para as próximas gerações o sentimento sublime do conhecimento e o amor pela leitura, assim como fez comigo. Desde sempre, te amo. Beijo da sua irmã linda e segura de si, Thaís. Cara, mas isso é fabuloso, né? Porque, veja, isso que ela desejou pra você está fazendo agora. Exatamente. Você está perpetuando isso. Esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. É verdade, é verdade. Não, e sempre tem alguém que nos aguça, né? Eu sou 8 anos mais velho do que minha irmã, então, obviamente, ela me via lendo, eu servi de exemplo, auxiliei no processo de aquisição da linguagem dela, né, na alfabetização, no letramento, e, obviamente, ela lê muito mais do que eu li quando eu era moleque, porque ela já veio ali com a questão do exemplo, que faz toda a diferença. O exemplo, e isso tem que servir para os professores. Uma vez, conversando com professores num curso, uma professora indagou assim, interpelou, por que eu tenho que ler? Eu falei, ora, porque você não pode dizer para o seu aluno que ele tem que fazer o que você fala e não o que você faz. Você tem que ser o principal exemplo do seu aluno. Então, se você manda o seu aluno estudar, você também tem que estudar. Você não pode mandar alguém fazer alguma coisa que você não faz. É claro. Se você manda o seu aluno ler, você tem que ler também. Até me lembrei de uma história interessante. Uma mãe que foi a um guia espiritual e ela queria que o filho parasse de comer doce. E aí ele falou assim para ela, ó, volte na semana que vem. Aí ela voltou na semana seguinte e ela disse assim, ó, sou eu, lembra de mim aqui, meu filho, que comia doce? Ele, não, beleza,
bota o menino aí. O menino sentou, ele olhou para ele e falou, ó, pare de comer doce. Aí ela, ué, mas como assim? Era só isso? Por que você não falou isso na semana passada? Ele, porque na semana passada eu ainda comia doce. Então, você não pode dizer para a pessoa fazer o que você não faz. Então, obviamente, o exemplo tem que ser, obviamente, ali o caminho condutor da aprendizagem, nesse caso, da relação professor e aluno. Eu acho que eu enveredei muito para a questão do professor, mas é porque a gente sabe que o nosso público, de alguma forma, é aquele cara que é professor, aquele cara claro, que está começando ali a carreira dele de docente, que está na faculdade de letras, mas, óbvio, tem outras pessoas que estão aqui só porque gostam do texto. Apaixonado pela leitura. Agora, o que o Sidney falou é muito verdadeiro, cara. Se você, por exemplo, tem um professor de literatura que não anda com um livro a tiracolo, ele é qualquer coisa menos um professor de literatura. Sim. Eu já conheci professor de literatura que era simplesmente leitor de resumo. Ah, cara, eu ia falar sobre isso. Saca? É aquele cara que conhece o resumo de tudo, mas não consegue analisar nenhuma obra. Ó, por exemplo, você falou assim, escolha um conto aí. Aí eu escolhi um porque eu tenho um livro. Eu poderia buscar as análises sobre esse conto aqui, porque obviamente deve ter um monte de análises. Mas eu não quis ser envolvido e estimulado por isso, porque aí passa a não ser mais a minha análise. Agora, não que você não possa ler essas análises. Pode, claro. Só que eu acho que tem que ter uma ordem. Você não pode ler primeiro a análise para depois ler o texto. O texto tem que ser o principal elemento para que você possa fazer as suas análises. Depois, se você quiser, obviamente, pegar a análise de alguém mais experiente, de um crítico literário, de um especialista, aí show de bola, porque isso vai agregar, isso vai, obviamente, aumentar o seu conhecimento. Mas você não pode deixar para ler o texto só depois disso, porque aí você já vai com muitas influências e já não consegue fazer a sua própria análise. Você não consegue se encantar com o texto como deveria se encantar. Exatamente. Porque muitas vezes a análise quebra o encantamento. Exatamente. Né? E hoje nós estamos aqui num duelo de gigantes. Porque se de um lado o Sidney trouxe Machado de Assis, do outro lado eu trouxe João Guimarães Rosa. E aí o bicho vai pegar hoje. Aliás, eu acho que a galera já tá ali na pilha, já tá esperando que a gente comece esse processo, né? Sidney, se você quiser começar pelo Machado, pra gente já realizar a análise, você então, fica beleza. à vontade, tá? Vou começar aqui. É um pouco grande. Como tem disponível para vocês, acompanhem, por favor. E depois a gente vai tecer aqui alguns comentários. O que você acha, Pablo? Quando a gente pegou a poesia, foi mais interessante fazer a leitura na íntegra e depois a gente fez as análises. Vamos fazer o mesmo com o conto ou vamos... Eu acho que é interessante fazer exatamente o mesmo procedimento. Porque aí você tem a história completa e depois você passa para análise. Então, demorou então. Vamos lá, ó. Já pelo título e um subtítulo. O espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. Eu vou ficar aqui agora só. Dá até para fechar os olhos. 4 ou 5 cavalheiros debatiam, uma noite, várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente, eram 4 os que falavam, mas além deles havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação.
Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução. E, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com um paradoxo dizendo que a discussão era a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem como uma herança bestial. E acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dos presentes e desafiou-o a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu: pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai, senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença, não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade de questões que se deduziram do tronco principal e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, uma conjectura, ao menos. Nem conjectura, nem opinião, redargiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento. E como sabem, eu não discuto, mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há 2. 2? Nada menos de 2. Cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também há pouca Voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida. Como a primeira, as 2 completam o homem que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo, e aí, vamos lá. Shylock, o judeu avarento e vingativo do Mercador de Veneza de Shakespeare. Então aqui já entra uma intertextualidade, porque ele está dialogando com outro texto. Shylock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, disse ele a Tubal. É um punhado que me enterras no coração. Vejam bem esta frase: a perda dos ducados, alma exterior, era a morte para ele. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes como a pátria, com a qual disse o Camões que morria, e o poder
que foi a alma exterior de César ou de Cromwell. São almas enérgicas e exclusivas, mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho, um cavalinho de pau. E mais tarde, uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade, gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra, um concerto, um baile do cassino, a rua do ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora é quem? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião. E assim, outros muitos casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato porque iria longe. Restrinjo-me ao episódio de que lhes falei. Um episódio dos meus 25 anos. Os 4 companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade, tu não és só a ama da civilização, és também o pomo da covardia, fruta divina de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. E aí eu vou continuar. Ó. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro senão que o posto tinha muitos candidatos e que estes perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita, nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação. E a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou à vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio. Escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos, e abraçava-me, chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão bonito, como era um tanto patusca. Chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pudesse, que me pusesse o pé adiante. E sempre alferes, era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça, brandando que não, que era o senhor alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira, era o senhor alferes. Não por gracejo,
mais a sério e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar e era o primeiro servido. Não imaginavam. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples, era um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade. Era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande? Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa, mas não houve forças que o demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam? Creio eu? Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente, a outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Vá entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinha de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave de uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho, adeus, alferes. Era mãe extremosa, armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que se não fosse a aflição, disporia o contrário. Deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão. Alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes
continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Nhô alferes de minuto a minuto. Nhô alferes é muito bonito. Nhô alferes há de ser coronel. Nhô alferes há de casar com moça bonita, filha de general, um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior? Ouçam-me. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo, nada, ninguém, um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente, um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas e 3 bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos, nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Não por medo, juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela para lhe dar a triste notícia, ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre. Para não desamparar a casa e porque se minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe. Sem remédio nenhum, finalmente, esperei que o irmão tio Peçanha voltasse naquele dia ou no outro, visto que tinha saído havia já 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele, e à tarde comecei a sentir uma sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abraçou a terra com a obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei com este famoso estribilho: Never, forever, forever, never. Cara, aqui eu tenho que fazer um comentário. Fala. Porque ele não colocou o forever junto. Ele colocou separado. Forever. Ele botou nunca, para sempre, com a intenção de um infinito, né? Porque esse separado é um infinito, não é só uma coisa assim longínqua, né? Uma coisa duradoura, mas uma coisa infinita. Never, forever, forever, never. Confesso-lhes que tinha um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada, e então de noite. Não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que de dia, mas a noite era a sombra, era a solidão ainda mais estreita ou mais larga. Tic-tac.
tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riem-se. Sim, parece que tinha um pouco de medo. Fora bom se eu pudesse ter medo, viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo, isto é, o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, o outro de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único, porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Não tornava. Eu saía fora, a um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Aí aqui, mais uma vez, ele traz... Cara, é cheio de intertextualidade o texto. Aqui ele coloca um pedacinho em francês que é do Charles Perrault. Ele coloca assim: Soyez Anne, ne vous rien venir. Ou seja, ele pergunta à irmã Ana aqui o que ela, né, vê, Vai ser. né, e o que vem, né, alguma coisa assim, né. Suer, Anne é a irmã, né? É, E qual é o resto da frase? que ele coloca aqui, ó. Cadê aqui? Deixa eu te mostrar. Ne vous rien venir. Allez-vous tout rien venir? O rien é nada, né? O rien é nada. Mas acho que tem a tradução ali na nota. Cadê? Ele não chega a colocar a tradução aqui, não. Na verdade, mas deixa eu botar aqui, que a gente consegue aqui. Assim, quem sabe faz ao vivo, né? É. Já dizia o grande, como é que era o Faustão, né? Cadê aqui? Que era grande. Que era grande, por sinal. Aqui, ó. Obrigado. Cadê aqui, ó? Você vê alguma coisa que vem, né? Essa é a tradução literal. Você vê alguma coisa que vem, detalhe. Ele coloca aqui como um texto do Charles Perrault, e a Edith Piaf faz uma música com isso. E a resposta é ótima, para você ver como ele estava realmente agoniado. A resposta que ela dá na música é: vejo soldados cobertos de armas, todos prontos para morrer e matar. Ou seja, isso aqui é só uma demonstração de como ele se mostrava angustiado com aquela solidão. Aí ele vai e continua: nada, coisa nenhuma, tal qual como a lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Olha só que sacanagem. Ele não traduz, mas assim, aqui a tradução que está na internet... você vê alguma coisa que vem, é essa mesma pegada, é tipo, você vê alguma coisa e a resposta é nada, coisa alguma, tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa nervoso, desesperado, estirava-me no canapé da sala, tic-tac, tic-tac, levantava-me, passeava,
tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas para intercalar no estilo. Mas o estilo, como a tia Marcolina, deixava-se estar. E aí, mais uma vez, ele coloca soyer Anne, né? Irmã Ana, coisa alguma. Quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel. Mas não comia? Comia mal. Frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente se não fora a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em 30 volumes, às vezes fazia ginástica. Outras dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço e nada mais. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac, tic-tac. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada. Não tinha motivo. Era um impulso inconsciente. Um receio de achar-me e dois ao mesmo tempo naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de 8 dias deu-me na veneta olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo, e levantei o braço com um gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgarçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com um estrépito, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa. De quando em quando olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me. Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia, diga. Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições desamarradas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas e informes, quando tive o pensamento. Não são capazes de adivinhar. Mas diga! Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo e, como estava de frente do espelho, levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim,
sabe que este é fulano, que aquele é cicrano. Aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autônomo, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem os sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Cara, quando eu escuto Machado de Assis lido por alguém do Rio de Janeiro... Porque provavelmente ele formulou o ritmo desse jeito, né? É. Aí, pra mim, faz mais sentido. Sim. Por causa da sonoridade, entende? Vamos lá. Para quem não conseguiu baixar o arquivo que está aqui, você pode baixar para ler depois e tudo mais, fazer sua análise. Explica pra gente, Sidney, em linhas gerais, resume o enredo e faz a tua interpretação, que enquanto isso eu vou dando uns pitacos ali no meio. Beleza. Primeiro que, assim, mais uma vez a gente se expôs literalmente com a leitura do texto na íntegra. Porque eu acredito que isso nem tem na internet. Quando você vai ver uma análise de um conto, uma análise de uma poesia, eu acho que na maioria das vezes o texto nem lido é. E dessa vez nós fizemos aqui uma leitura na íntegra. E quando a gente vai fazer a leitura, você vai perceber isso, a gente está aqui num local que a gente ouve ruídos. E os ruídos, de alguma forma, vão atrapalhando a leitura. Claro, normal. E se fosse uma sala, cara, eu fico pensando assim, se fosse uma sala de aula, ainda mais num ambiente acadêmico em que todos querem compartilhar desse momento e todos querem degustar a preciosidade, o encantamento que é a história, cara, quão sublime não seria isso? Imagina só se as pessoas que estão aqui agora nos acompanhando, se elas pudessem estar aqui também e trocando ideia e dialogando. Agora, voltando ao texto, eu já tinha mencionado antes e vou reforçar aqui, vocês perceberam que a história começa com um narrador que não é nenhum dos 5 personagens, que é um narrador onisciente e que muitos podem confundir com a própria voz do próprio Jacobina. Depois, a gente percebe que os 4 personagens que discutiam metafísica, discutiam esse plano filosófico, eles nem são nomeados. Somente Jacobina é nomeado. E aí ele vem para contar uma história que, de certa forma, tem também a mesma pegada da discussão, porque era uma discussão filosófica e ele entra para falar de uma questão ali existencialista. Inclusive, ele apresenta que nós temos 2 almas, a alma de dentro e a alma de fora. E nada mais interessante do que trazer um espelho para ilustrar essa metáfora, porque o espelho tem a imagem que está ali dentro e tem você que está do lado de fora. Então, ele ilustra isso. Agora, o mais interessante é como o narrador machadiano, e não tem como aí dissociar o narrador do autor, era irônico, sarcástico, porque os caras estavam ali num papo teoricamente muito sério, e aí vem o Jacobina contar essa história e ainda sai enquanto os caras estavam ali tentando avaliar a situação. Então esse narrador que traz essa brincadeira, de certa forma, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é muito... Quando a pessoa se doa, Pablo, me ajuda agora nessa palavra que fugiu.
Você disse quando ele se doa para a narração, você quer dizer? Não, nós mesmo. Quando a gente... Me fugiu a palavra agora que eu queria usar. Altruísta. É altruísta. Vamos lá. Ele é altruísta. Eu acho que eu queria outras palavras, mas essa vai servir bem. Porque o narrador machadiano, e aí ele se fez presente nessa perspectiva, ele é multiperspectivado. Ele não traz só um ponto de vista estanque e pronto, e acabou, como se ele fosse uma única coisa. Não. Ele, na verdade, é vários. E até dá pra gente brincar, não brincar, né, mas falar sobre o processo mimético, que eu acho que muita gente também confunde, porque quando a gente pensa em... Porque foi isso. Ele trouxe um conto dentro de outro conto. Uhum. Isso já é uma metalinguagem maravilhosa, porque ele começa o conto, que é ali a conversa de 5 pessoas, e frisaram que o Jacobina nem na conversa estava, ele só entra a partir do momento que chamam e ele começa a contar a história dele, e aí quando ele vem agora como um narrador personagem, ele conta um outro conto, então é um conto dentro do outro conto, e isso também nos remete àquilo que a gente chama de mimesis, que muita gente confunde achando que é imitação. Uhum. Muita gente confunde com imitatio. Só que, na verdade, a palavra mimesis vem do grego mimestai, que significa tornar-se, outrar-se. Então, a arte, na verdade, ela não imita a vida, ela recria a vida. E aí, por isso que eu acho que o narrador machadiano... Ela espelha. Ela espelha. Por isso que eu acho que o narrador machadiano, ainda mais aqui nesse conto, eu estava buscando outras palavras e agora me veio. Ele é solidário. É, solidário. Porque ele nos mostra como nós somos, de fato, complexos. Como nós somos muitos. Nós não somos um só, nós somos muitos em vários momentos. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, eu falando de Machado de Assis, o Pablo vai falar de Guimarães Rosa, eu escolhi o conto Espelho. Talvez daqui a 2 meses nós tenhamos outro encontro, eu traga o mesmo conto e as falas podem ser completamente diferentes, porque nós somos outros o tempo inteiro. Agora aqui, esse espelhamento... E essa talvez seja a grande questão que ele fala do alferes, né? Exatamente, porque assim, agora tem um ponto que é muito interessante, que bate com a questão do espelho, mas numa percepção psicológica. Veja que aqui ele traz uma crítica que, poxa, foi lá na época dele e que eu acho que vai valer para todo sempre. Por isso que esses grandes escritores são atemporais, porque tudo que eles colocaram vai ficar para a vida inteira. Ele faz uma crítica da valorização do ter e não do ser, da patente. Eles não valorizavam o Jacobina, eles valorizavam o alferes. Veja que existe ali uma passagem temporal interessante, porque o Jacobina, assim como os outros, tinha em torno de 40, 45 anos. Só que quando ele vai falar da história em que ele era mais jovem, ele tinha ali 20 e poucos anos. E ele era pobre. Mas o Jacobina, que conta a história, já não era mais pobre, capitalista, tinha instrução, era uma pessoa intelectualizada, mas ele na época era pobre, só que ele era alferes. Então, a própria tia não chamava mais de Joãozinho, chamava de alferes. Ele era valorizado pela patente, pelo posto, e não pelo que ele era em si. E o mais interessante é que, a menos que eu tenha percebido errado, para ele conseguir se constituir como indivíduo, ele adota a prática de uma vez por dia vestir-se de alferes para se olhar no espelho e enxergar a imagem refletida, que era refletida para os outros. Exato. E aí bate um ponto muito interessante, Pablo, porque aí é que entra a riqueza da literatura, que se mistura com diversas outras análises. O Lacan, ele faz uma análise da formação de personalidade na fase infantil através de uma metáfora do espelho. Porque as crianças, elas vão formando a personalidade delas
pelo contato que elas têm com os outros. Então, elas são o que os outros vão dizendo que elas são. Tanto que é muito difícil, por exemplo, eu, carioca... Carlão, vem ajudar aqui o Cid, que o microfone dele tá meio broxando. Não, pode deixar que eu seguro aqui, não tem problema não. Tá tranquilo. Fica na boa. Aí, a gente, eu carioca, minha mulher carioca, e o meu filho morando aqui em Cascavel, já vai fazer... Você tem um talento ímpar para mexer com... Isso acontece de vez em quando o microfone tá muito animado, sabe? Aí ele não aguenta e depois... Aí, ó. Ah lá. Esse é nosso alferes. Boa, garoto. Olha só como é que eu vou longe agora, Pablo. Vou entrar na tua seara. Manda ver. Vou entrar na tua seara aí da linguística. Eu, com esse vocabulário carioca aqui, a minha esposa cariocona também, o meu filho cariocão, mas como ele tem contato com os amiguinhos aqui de Cascavel, o sotaque dele já não é mais um sotaque tão carioca assim, já está pegando um sotaque cascavelense. Por quê? Porque ele está com os dele. Mesmo que ele tenha contato comigo o tempo inteiro, os outros que estão ali são os iguais. Ele se identifica com eles e ele, obviamente, aceita mais as opiniões dos próprios amiguinhos, que são crianças, do que talvez as opiniões do pai e da mãe. Mas não para, tipo, eu vou fazer isso que é certo ou errado, mas como questão de identificação. Exatamente. Assim como ele vai moldar o idioleto dele, Exato. Ele vai moldar também a percepção e a compreensão de mundo e a sua forma de interação, justamente por causa da aceitação do grupo. E aí, por isso que eu disse que ia longe. Tem uma pesquisa de uns caras que foram para a guerra do Vietnã, que o Eric Labov fez, porque eram 3 gerações. O filho, o pai e o avô. Mas esse que era pai, quando tinha 18 anos, foi para a guerra do Vietnã. Eles moravam numa ilha que pertencia aos Estados Unidos, só que a pronúncia inglesa deles, a pronúncia do inglês não era americana, era inglesa. Uhum. Então eles não falavam show, eles falavam shall. Aí esse cara ficou 6 meses na guerra e não voltou mais falando shall, ele voltou falando show. Num primeiro momento avaliaram pensando que era só uma mera questão de sotaque. Só que caramba, ele ficou 18 anos falando show, ficou 6 meses falando, né? Shall. Ele ficou 18 anos falando shall, ficou 6 meses falando show, voltou e ficou o resto da vida escutando todo mundo falando show, shall, mas ele continuava falando show. Aí o Eric Labov veio. É uma questão de identidade. Ele não se sente mais filho da ilha, ele se sente cidadão norte-americano. Então, ele ali, o alferes, ele escutava os outros. A personalidade dele era o que os outros diziam. Então, como os outros ficavam ali mimando, chamando de alferes o tempo inteiro, ele já estava com aquela persona. Quando ele se viu só, e ninguém para chamá-lo daquilo, ele, que era o Joãozinho, o Jacobina, ele já tinha perdido a essência da primeira alma, porque ele mostra essa transição. Claro. Ele mostra que a segunda alma superou a primeira. A primeira, a primitiva, era o que ele era de fato. A segunda é a máscara que a gente faz na sociedade. E aí ficava a pergunta, onde ele encontra o alferes? Exatamente. Porque ele estava solitário? Não, e aí, olha só, essa questão da máscara. Na semana passada, a gente trouxe aqui o poema Autopsicografia, do Fernando Pessoa, que é reconhecido exatamente pelos seus heterônimos, porque tem vários eus. O Machado de Assis talvez seja o Fernando Pessoa da prosa. Ah, com certeza. Porque ele mostra vários eus. Ele é multiperspectivado porque ele mostra todas as nossas máscaras e por isso tão solidário, porque nós somos cheios de máscaras o tempo inteiro. E aí, voltando ao Lacan, o Lacan mostra que a criança começa a ter noção de sua própria persona, de sua própria personalidade, quando se reconhece no espelho. E foi o que aconteceu com ele. Ele se reconheceu no espelho e aquele espelho o tirou da solidão. E aí, poxa, num futuro, eu gostaria muito de falar sobre a solidão, porque veja aí como a solidão
provoca a sensação de loucura, como ele sozinho se viu num lugar pior do que a morte. Ele se viu no verdadeiro inferno da solidão. E, cara, o texto é maravilhoso. Para discutir solidão, vale muito a pena quem está assistindo aqui ler uma obra do Graciliano Ramos chamada Angústia, em que você percebe o personagem enlouquecendo por causa da solidão e delirando ali, cara, é absurdo, é fantástico, tá? Eu adorei. Não, eu também gostei muito. E eu acho que, assim, cara, ele dialoga com muita gente ao mesmo tempo. Você tem ali choro e ranger de dentes. É da Bíblia isso. Você tem, quando ele tá falando de alma, de transmigração de alma, isso aí é Platão, sabe? Então, quando ele faz contagem de almas, isso é Platão. Então, é uma riqueza, assim, fabulosa. Não dá para ler com ingenuidade. Talvez seja até por isso que muitos alunos no ensino fundamental até não gostam de Machado de Assis, porque eles são mal apresentados a Machado de Assis. Ah, claro, né? O Machado de Assis é enfiado goela abaixo, né? Goela abaixo. Então, assim, tinha que ser aos poucos, com doses homeopáticas e assim. Lendo o texto pro aluno, discutindo com o aluno, deixando o aluno também dar a opinião dele. Exato. Sabe? Você que leu... Se você ainda não leu, você só baixou os arquivos depois, se você tiver finalizado a leitura e tiver um insight, volta para esse vídeo para deixar um comentário. Aliás, deixa eu dar boa tarde para a galera que está aqui, ó, que entrou depois, tá? A Ângela Silva, o Moraes mandou mensagem, o Éder Vinícius, Ana Paula Silva, o Rob Rocha, o Guilherme Rodrigues, salve Gui, tá? E o Éder falou que achou que o Sidney fosse engatar uma questão sobre o eu lírico. Mas, nesse caso, não, porque a gente está falando de prosa e não de poemas, né? E o Rob Rocha falou aqui que é entrega mesmo, né, cara? Eu acho fabuloso. Eu amo Machado de Assis e os contos machadianos, gosto dos poemas que ele escreveu também, mas ele virou, assim, ele se consagrou na prosa do conto, né? E eu tenho uma coisa legal sobre o Machado de Assis, que eu acho que ele é um experimentador de narradores. Sim. Então você tem, por exemplo, aqui, você tem 2 narradores. Você tem um narrador do conto 1, um narrador do conto 2. E ele trabalha com isso. Ele foi talvez o primeiro narrador, ele foi o primeiro escritor da história da literatura mundial a escrever um livro com um narrador não confiável. Que é o caso do Bentinho. Sim. Entendeu? Cara, você tá lendo um livro em que você não confia no cara que tá te contando a história. Saca? Então, ele é um grande experimentador por causa disso. Não, e eu acho muito interessante isso, porque, por exemplo, comparando o Bentinho agora ao Jacobina. O Jacobina, quando ele entra no momento de narrador-personagem, é um narrador-personagem mais maduro, porque ele tá com seus quase 50 anos, falando do jovem Jacobina, então ele tem a maturidade para falar do jovem, mas ele não está no presente. Então, a história se passa no presente logo no começo, e depois ele joga para um passado. Mas o Bento, né, o Bentinho, ele fala no presente. E aí, como ele fala no presente e ele é o personagem, ele não tem como saber de fato as coisas. Então ele transmite as próprias dúvidas que ele tem. Inseguranças, né? Inseguranças. E aí, cara, é sublime, porque a gente não confia nele. E porque ele não confia nele. Ele mesmo, né? Cara, é sensacional. Bem, agora nós vamos passar de um escritor do realismo brasileiro, que é mais um universal do que qualquer outra coisa, para um escritor do que nós entendemos como romance, a prosa de 45, a terceira geração do modernismo no Brasil. Estou falando de João Guimarães Rosa, o autor de Grande Sertão Veredas. O tema desse conto, muito diferente do que o Sidney trouxe para nós, que era metafísica, autoconhecimento, identidade, o tema desse conto que eu vou ler é amor. Nós, como professores de literatura, já lemos muitos textos sobre amor. Eu sou um fã do Camões, eu tenho o Camões tatuado no meu braço, tá? Eu sou um fã de Carlos Drummond de Andrade, enfim, de todo mundo que já falou sobre amor brilhantemente. Mas, na minha opinião, este texto que eu vou ler agora
é o melhor texto da literatura universal de todos os tempos. Olha a resposta, hein? Sobre amor. É o melhor texto de todos do mundo sobre amor. Então você presta atenção. Se você tiver baixado, baixa aí. Se você não tiver baixado, você fecha os olhinhos e presta atenção no texto que eu vou ler agora. Ele é bem curtinho. Ele dá, no máximo, desse livro aqui, 2 páginas. Ele é bem curtinho. E você vai entender por que ele é o melhor texto sobre amor que existe no mundo, tá? Vamos lá, então. O nome desse conto é Reminição, tá? Reminição. Está no livro Tutameia, Terceiras Histórias, que é uma coletânea de contos do João Guimarães Rosa. Inclusive, você aí que é dono da editora, cujo nome eu me esqueci agora, mas que publica a obra completa do Guimarães Rosa, que vem um volumão gigante assim, pelo amor de Deus, me mande uma cópia desse livro, que eu preciso dele na minha biblioteca, tá? Ou você que nos assiste aí quer dar um presente pro seu professor, um presente que custa quase R$1.000, esse livro, eu vou adorar. Bem, vamos lá. Reminição. Vai-se falar da vida de um homem de cuja morte, portanto, Romão, esposo de Inhê Maria, mais propriamente a Adrá, dita também a Pintacha, ímpar o par, uma e outro de extra ordem. Escolheram-se no Cunhaberá, destinado lugar onde o mal universal cochila e dá ao céu um azul do qual emergir a Virgem. Sua história recordada foi longa, de tigela e meia a peso de horror. O fundo, todavia, de consolo. Esse é um amor que tem assunto. Mas o assunto enriquecido. Como do amarelo extraem-se ideias sem matéria. São casos de caipira. Foi desde. Parece que iam odiar-se moço e moça no então. Divulgue-se. Adrá, cor de folha seca, escura, está fermiça, abexigada, feia, feito fritura queimada, chimbé, chimbeva, primeiro sinisga de magra, depois gorda de odre, sempre própria figura do feio fora da lei, medonha e má, não engana pela cara. Olhar muito para a ponta de faca faz mal, dizia-se, indicada. Romão, hein? Gostou dela? Audaz descobridor. Pois, por querer também os avessos, conforme quem aceita não confere? Inexplica-o a natureza. E seus efeitos e visíveis objetos, ou como principal de qualquer pergunta nela, quase nunca se contém. Romão, meão, condiçoado, normalote, pudesse achar negócio melhor. Mas ele tinha em si uma certa matemática. E aos súbitos, encobertos acontecimentos dentro da gente. De namoro e noivado soube-se pouco. Também da sem graça cerimônia ou maneira de que se casaram padrinhos Ioevo e Aó, e quiçá os de Romão e Drá, anjos entes. Aquilo o povo assistiu com condolência? Tais vezes, a gente ao alheio se acomoda. Preto no branco, café na xícara, Cunhaberá, via-os, não via, sem pensar em poder entender. Anotava-os. Mas o casal morou na Rua dos Altos, onde Romão estava bom sapateiro. Para fora, deviam ser moderados habitantes. Era um silêncio quase calado. Comparem-se. O vagalume, sua luzinha química, fatos misteriosos, a garça e o ninho por ela feito, iam consortes para os anos que tendo de passar. Se como o nem faro e cão, mas num estado de não e sim, rondavam tantas voltas juntos, pois. Adrá, contra a ocasião de querer bem, se tapava, cobriando os cabelos nas mãos de um pedaço de pedra. Ela não perdoava a Deus. Padece o que é, deduzia Iaó.
da dor de feiura de partir o espelho. E Oevo disse que tomava culpa de ter testemunhado. Romão, hein, se botava de nada? Não o deixava ela. Em Xerente, trabalhar nem lazer, ralhava a brados surdos, afugentou-os de sua amizade, Romão amava. De certo ela também, se sabe hoje, segundo a luz de todos as sombras individuais, o estudo do mundo. Todo o tempo atazanava, demais dessenhosa, caveirosa dele, aquela mulher mandibular, vês tu ou vê você? Romão punha-lhe devoção com pelejos de poeta, ou coisa ou outra, ou um gostar sentido e aprendido, preciso, sincero, como de um alecrim. Tinhava-se Adrá. Seus filhos não quiseram nascer. Romão imutava-se, coitado. Disso ninguém dava razão. O atamento, o fusco de sua tanta cegueira? Sapateiro sempre sabe. Ou num fundo guardasse memória pré-antiquíssima. Tudo vem a outro tempo. Então, quando deles no diário ninguém mais se espantava, de vez houve. Surtiu-se Adrá, o diabo às artes, égua aluada, e com formigas no umbigo. Em malefaturas se perdeu por outro homem vindiço, mais moço. O povo, vendo, condenava, de pena do Romão, a tragar borras. Ele, não. A quem o caso de mais perto tocava. E aí Oevo disse, que bom era ela crer que valia, que dela gostavam. Romão olhava em ponto, pisava curto, tinha receio de sua responsabilidade. Nem o moço de fora quis mais. Desrazoável mesmo assim, Adrá de casa se sumiu, com seus dentes de morder. Romão esperou sem prazo. Se esforçava, nesse eixar-se, trincafiava, batia sola, seguro que, por meio de Iaó, pediu que ela tornasse. Drá voltou, empeçonhada, trombuda, feia como os trovões de montanha. Romão respeitava, e sem ralar-se nem mazelar-se, trocando pesares por prazeres, fazendo-lhe muita fidelidade. Fez-lhe muita festa. De por aí, embora Ceresma, ela se aquietou, em desleixo e relaxo. Nem fazia nada, de cabeça que dói. Só empestava. Vivia e gemia, paralelamente. Chamou-a então Pintacha, o bufo do povo. Foi. E teve ela uma grande doença, real, de que escapou pelo Romão, com seus carinhos e tratos. Sarou e engordou, desestragadamente, saco de carnes e banhas, caindo-lhe os cabelos da cabeça, nos beiços criado grosso buço de quase barba. Era bem a Pintacha. A esta só consideração, Cunhaberá jurou-a por castigada. Romão queria vê-la chupar laranjas, trivial, e se enfeitar, sem ira nem desgosto. Ele envelhecia também. Os dois, à tarde, passeavam. Quem espera está vivendo. Depois, ele se enfermou à toa, de mal de não matar. Adrá alvoroçou o lugar. Ela chorava, adolorada. Teve, de dia em si, notícia das que não se dão. Pedia socorro. O povo e o padre no quarto, o Romão onde se prostrava, decente, xoxo, em afogo, na cama. Ele estava tão cansado, buscava Adrá com os olhos. Que quis falar, quis. Pôde, é que foi não. Iaó passava o lenço, limpava-lhe a cara, a boca, e Oevo mandou ter coragem somente. Dando-se no Cunhaberá o fato de inaudimento. Romão, por derradeiro, se soergueu, olhou e viu e sorriu, o sorriso mais verossímil. Os outros, obtusos, imaginânimes, com os olhos emprestados, viam também, pedacinho de instante, o esboçoso, vislumbrança ou transparência, o aflato. Dadrá, num estalar de claridade, nela se assumia toda a luminosidade, alva,
belíssima, futuramente, o rosto de Inhê Maria. Romão dormido caiu, digo, inteiro como um triângulo, rompido das amarras. Ele era a morte, rodeada de ilhas por todos os lados. Mentiu que morreu. Deu tudo por tudo. A Adrá, espedaçada, se abraçou com o quente cadáver, se afinava, chorando pela vida inteira. Todo fim é exato. Só ficaram as flores. Cara, esse texto me emociona demais e, assim, ele é um texto muito difícil de ser lido. Muito difícil de ser lido. Primeiro que a pessoa tem que entender algumas coisas que são ditas aqui, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelo título. Reminição. Reminiscão vem do termo reminiscência, né? Reminiscência era o processo que Platão acreditava por meio do qual uma alma encarnaria novamente. E essa alma teria contato com as coisas perfeitas, com os conceitos perfeitos e não com aquilo que tem no mundo, que é a imperfeição. E aí, você tem um caso de duas pessoas que se amaram. Você tem Romão, um sapateiro, e a Inhê Maria. O nome dela completo só é mencionado 2 vezes, na abertura do conto e no fim do conto. A partir de então, é chamado de Drá. Aí você fica perguntando, mas por que Drá? Por que se chamava o seu nome de Drá? Drá de dragão. De dragão. Eu não sei se as pessoas notam, mas o Guimarães mostra com muita clareza que ela era a mulher mais feia que alguém pudesse imaginar. Feia como fritura queimada. Olha, cara, as metáforas do Guimarães Rosa, elas moem a pau. Elas moem a pau. Porque é só o caboclo que vai falar feio como fritura queimada. Sabe, aquela gordura que já fritou pastel, coxinha, fritou tudo que tinha e chegou a estragar. Ou seja, a Drá era estragada. Mas por que ele precisava falar isso? Por que ele precisava mostrar que ela era tão feia e tudo mais? Porque ele fala, o Romão amava ela. Amava. E ele tinha uma... Ele antecipa o fim da obra e fala, ele trazia uma certa matemática. Aí, para quem não entendeu a narração, ele se casa com a Drá. Os padrinhos de casamento dão os pêsames em vez dos parabéns, de tão feia que ela era. Ela afastou todo mundo do convívio deles, porque ela, além de feia, era malvada, era mal-humorada, e mesmo assim ele não se separava dela. Passa o tempo, ela foge com outro homem. Ela trai o cara. Ela trai o Romão. E aí, quando o padrinho vai falar com ele, ele diz, mas é até bom que ela saiba que ela tem valia, que ela tem seus encantos. Quando o outro homem não consegue mais ficar com ela, ele, o marido traído, peça para que ela volte. E olha, cara, essa frase aqui é muito poderosa. Olha que coisa linda. Romão respeitava sem ralar-se nem mazelar-se, trocando pesares por prazeres. Então, ele traz de volta para o convívio, ela adoece, quase morre, e ela só escapa da doença por causa dele. Por causa dele. E aí, quando você pensa... que ele fala que ela engordou, que ela perdeu os cabelos, ficou com barba. O que era a única coisa que ele queria? Romão queria vê-la chupar laranjas. Trivial. E se enfeitar sem ira nem desgosto. Queria ver a mulher vivendo a vida da forma mais natural possível, porque isso deixava ele feliz. Aí, ele fica doente. Ele fica doente e agora vem o plot twist da porra toda. Ele fica doente e a cidade toda vai até a casa deles para vê-lo enfermo, porque isso era comum nas cidades pequenas, sim, visitar quem tá para morrer. O padre tá lá, os padrinhos estão lá, a cidade inteira tá lá,
e no momento em que ele olha, e no momento em que ele morre, ele empresta os olhos para todo mundo que está dentro da sala. E aí vem essa frase, que é o momento em que o nome da Inhemaria volta. Olha só. Os outros, obtusos, imaginânimes, com olhos emprestados, viam também, pedacinho de instante, o esboçoso, vislumbrância ou transparência, o aflato, adrá num estalar de claridade. Nela se assumia toda a luminosidade, alva, belíssima, futuramente, o rosto de Inhemaria. Então, naquele momento, todo mundo que estava ali dentro conseguiu enxergar o que ele enxergava nela. Conseguiu notar o que era o amor para além das aparências, para além do convívio. Ele emprestou, como último ato da própria vida, ele emprestou os olhos para que as pessoas vissem porque ele amava essa mulher que parecia ser feia, parecia ser malvada, traiu ele. Ou seja, ele coloca aqui todos os elementos que faria alguém odiar uma pessoa. Porém, como ele trazia certa matemática, ele empresta os olhos e todo mundo entende porque é que ele amava essa mulher. E para mim, esse aqui é o texto mais bonito sobre amor. Porque ele não fala de uma declaração de amor. Ele fala simplesmente o que é a pessoa que ama. Ela ama porque ama. Ela ama porque ela entende. E ela ama porque ela tem as suas razões. E pronto, e acabou. Porra, cara, até comentaram aqui, o amor é cego. É porque o amor não tem razões, né? Exatamente. Aí sem razões para amar. Só que, assim, ele podia ter feito até de intencional, né? Fingir que morreu, né? Podia ter fingido e teria conseguido a mesma... Sim. E foi muito legal você ter comentado também que eles foram lá, que é a base do que a gente faz hoje como velório, né? O velório começou aí, porque as pessoas iam para ver se a pessoa realmente ia morrer. Exatamente. No Nordeste, por exemplo, era bebê ou morto, eles iam ali, iam tomar uma cachaçinha para ficar velando, para ficar passando o tempo para ver se ia morrer. Mas tem uma parte que eu acho que vai comungar com tudo que você falou e com a própria história em si, que é quando ele diz que dá um sorriso verossímil. E aí... Cara, pô, eu quase choro, velho. E assim, eu acho muito legal, porque assim... É importante a gente... Acho que tudo que a gente comenta, que é... Assim, ó, isso aqui pode causar uma confusão. A gente comenta isso porque a gente já deu muita aula e, obviamente, são as indagações dos nossos alunos e a gente foi aprendendo com essa experiência. Então, muita gente confunde, da mesma forma que confundia mimesis com imitação, e não é imitação, é uma recriação da vida. Muita gente confunde verossímil com aquilo que é verdade. E verossímil, que vem de, né, verossimilhança, é aquilo que é passível de verdade. E tudo que ele demonstra ali é passível de verdade dentro de dois universos. Dentro do universo ali do conto e dentro do nosso universo real. Ou seja, existe uma verossimilhança interna e externa. Eu até gosto de falar sobre isso quando eu tenho a oportunidade, porque muita gente fala assim, mas professor, por que fada, por exemplo, é substantivo concreto e não abstrato? Aí quando eu posso, dependendo da turma, eu gosto de falar sobre a questão da verossimilhança, porque existe uma verossimilhança interna. Ela é passível de existir dentro do conto de fadas, apesar de não existir no nosso mundo real, mas ela existe ali e pronto. E a história do Romão, ela existe em todos os locais. Esse é um texto que ele traz num contexto que ele chama de caipira, né? De amor, casos de caipira, mas ele é universal. É universal porque quantas vezes você não tem aquele casal que você fala, cara, eu não entendo, como é que essa mulher fica com esse cara? Né? Eles não têm nada a ver. E ele resolve isso nesse texto. Não, e hoje em dia, por exemplo, as pessoas tentam
definir muito facilmente a vida do outro. Então, ele é feio, a mulher é bonita, então é porque tem dinheiro. Aí você vai ver, o cara não tem dinheiro, o cara anda a pé, carrega na garupa da bicicleta, mas alguma coisa ela enxerga nele. E o contrário também. Aí, no caso, o Romão enxergava beleza onde ninguém mais via beleza. E um comentário seu foi muito interessante. A pessoa tem que saber como é que é a gordura queimada. Aí é que vai. Às vezes a pessoa com pós-doutorado não é capaz de entender o que é uma gordura queimada. É o que eu falo sobre a leitura do Guimarães, porque ele conseguia trazer essa linguagem caipiresca, essa linguagem do sertanejo, a linguagem de quem morava nos interiores, para um âmbito universal. Ele está discutindo temas universais com essa linguagem. Olha só a percepção que eu tive aqui agora. Olha só, eu posso estar falando uma besteira, vocês podem comentar aí também, você pode me contestar aqui, Pablo, mas esse amor dele, eu acho que ele trazia essa pureza para vários de seus personagens e fez isso com o Romão, como se o personagem Rosiano fosse um personagem que nasceu antes do pecado original, como se eles fossem sem pecados, tão puros ao ponto de amar sem ter nada que de fato pudesse ser amado. Cara, eu gosto demais das obras do Guimarães, porque eu acredito que ele tem uma capacidade de universalizar os assuntos sui generis. E outra coisa, eu gosto do que ele escreve porque ele escreve a vida do povo. Exato. Sem maquinações, sem fantasmagorias, entendeu? Sem distopias. Ele escreve a vida do povo. E se você olha para o que esse cara está escrevendo, ele tem uma representação fabulosa da realidade. Uma análise, uma leitura muito fina da realidade. Eu amo a obra do Guimarães Rosa. É maravilhoso, cara. Sublime, sublime, sublime. Fiquei emocionado aqui, cara. Vocês que estão assistindo, digam se curtiram essas análises. Surgiram livros, contos, poemas para nós analisarmos nos próximos episódios. Conversem conosco, façam a inscrição aqui. Deixem suas sugestões, sigam o professor Sidney Martins em todas as redes. Fala aí, Sidney, para que o pessoal ache. Sigam também quem veio aí, porque eu coloquei lá também nas minhas redes o professor Pablo Jamilk, com esse nome bonito aí. Inclusive, Pablo, qual é a origem desse Jamilk? Cara, essa é uma história que eu levaria um programa inteiro para contar. Então vamos deixar para outro momento, para a galera ficar curiosa. Com certeza. Agora, uma coisa que eu sinto muita falta, e eu gostaria que vocês continuassem fazendo isso, e eu achei maravilhoso quando a gente fez o nosso primeiro encontro sobre poesia, que são os comentários depois do vídeo terminado. Uhum. Porque a gente acompanha, às vezes, o chat, mas o comentário que vem depois, ele é mais maduro, porque ele já é com a análise do todo. E uma menina comentou um negócio assim que eu achei sublime. Ela comentou que não sabia que precisava acompanhar uma conversa como a gente teve na semana passada, mas que agora ela não é capaz de viver sem. E isso é muito bacana. Cara, isso é lindo. Eu sou grato por ter uma galera que assiste ao que a gente produz assim, de forma tão aberta e tão amorosa. Porque o cara tem que ter paciência para fazer isso. Ele está entregando para nós o tempo dele, a atenção dele. Então, muito obrigado para você, certo? Sidney, obrigado por você ter participado mais uma vez. Eu sempre agradeço, porque aqui eu, óbvio, trago um pouco do meu conhecimento, mas eu aprendo muito mais do que ensino. Pode ter certeza disso. Todos aprendemos, todos somos eternos alunos, estudantes, e a gente está nessa vida aqui para uma passagem curta de muito aprendizado. Até a próxima, um grande abraço. Beijo.